Olá, meus queridos e queridas do 7º ano, professor Vitorino Rodrigues. Eu sei que você já sabe, mas eu me apresento mesmo assim para quem está começando a aderir, não é? A compor, a sintonizar, a ligar na nossa aula da semana Língua Portuguesa, tá? Estamos aí quase terminando o período, então vamos manter o foco, quem já está disciplinado, nos acompanhando pelas aulas, fazendo as atividades, e quem está assim, por favor, intensifique, pegue material, caderno, estude, anote as dúvidas para levar para o seu professor, tá bom? Nós vamos conseguir vencer isso aqui e é juntos. Bacana? Bom, qual será então a nossa habilidade da aula de hoje? Qual será o gênero textual que vamos trabalhar? Tá curioso? Então segura aí, é já! Nós vamos trabalhar a propaganda, isso aí, procedimentos de leitura. Estamos agora começando esse gênero e, como sempre, a gente vai trabalhar essa habilidade, a EF 69 LP 21, que é o quê? Ler de forma autônoma, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos, levando em conta características dos gêneros e suportes. Ou seja, nós vamos aqui ver algumas propagandas e vamos, a partir da propaganda, identificar as características, ou seja, os elementos que compõem, que me dizem que aquele texto é uma propaganda. Podemos continuar? Oba! Olha só, vamos observar a seguinte imagem. Será que nós temos aqui uma propaganda? O que vocês conseguem ver aqui? Dá para ver? Nós temos uma moça, observe que essa imagem, a mesma imagem, né? Uma normal e a outra de cabeça para baixo. Nós temos aí dois corações, estão vendo? E observe que tem um sangue que está conectando do coração de cima para o coração de baixo. Então, sobre o que seria essa propaganda? Vocês conseguem desconfiar? O que essa propaganda quer, né? Com o leitor, com o público, o que ela quer atingir? Bom, pelo que já conhecemos e ouvimos falar sobre o gênero propaganda, a imagem do lado aqui é uma propaganda, quer dizer, eu que já respondi isso, mas vocês conseguem perceber, né? Sim, né? Nós temos aqui pela linguagem não verbal, pela linguagem escrita, dois sangue, né? Então nós temos aí que existe um comportamento, aí uma ideia que está sendo vendida, aspas aqui, né? Para convencer o leitor a praticar, a pensar de alguma forma. Bom, o que está sendo anunciado pela imagem, pelo que eu já até conversei com vocês aqui, o que a gente, o que nos leva a crer que está sendo anunciado aí? Ora, observe essa frase, dois sangue. Então a importância de se doar sangue, ou seja, para que as pessoas possam doar sangue. Essa é a mensagem, né? Esse é o que está sendo anunciado aqui. Qual estratégia de convencimento do leitor é utilizada na propaganda? Nós sabemos que uma propaganda, ela tem por finalidade convencer o leitor sobre alguma ideia, né? Sobre algum pensamento. Esse é o objetivo da propaganda. Então, qual é, então, a estratégia para convencer? Nós já sabemos que é para doar sangue. Qual a estratégia que ele utilizou para que o leitor possa ver essa imagem e se sensibilize para ir até o Hemop, até o órgão responsável e faça a sua doação? Ah, muito bom. Isso mesmo, eu vi vocês cochichando aí. Utiliza a imagem de dois corações que estão conectados, né? Em que um transfere o sangue para o outro, ou seja, está doando o sangue para o outro, caracterizando a doação como um ato de amor.
os corações representam isso aí, um ato de amor ao próximo, de solidariedade, né? Nós sabemos que na doação de sangue, a gente vai naquele cliquezinho, agulha na veia, dali que sai o sangue que a gente deixa na bolsa e aquela bolsa fica lá guardada no banco de sangue. Mas quando ele coloca o coração, como a gente sabe que o coração é o órgão que a gente associa ao sentimento, ao amor, à compaixão, então isso gera, né? Isso chega para o leitor como uma mensagem de amor, para que ele se sensibilize e possa doar, se tiver perfeitamente de saúde, faz os testes e faz a doação de sangue. Tudo bom? Observe o verbo doe sangue, doe. Que relação ele estabelece em relação ao falante? O que ele estabelece em relação ao falante? Uma certeza, uma dúvida ou um pedido? Doe. Muito bem, quem respondeu é um pedido, o verbo está no imperativo, que é o modo que pode dar conta dos pedidos, das dúvidas, ok? Vocês estão conseguindo compreender bem? Então, nós temos aqui essa imagem, a linguagem verbal e a linguagem visual. Linguagem verbal, a escrita, doe sangue, né? E aqui o contato, não é isso? Encha uma vida de esperança, a frasezinha que está logo abaixo, eu acho que vocês não conseguiram ver, eu não transcrevi, mas doe sangue, enche uma vida de esperança, linguagem verbal e a não verbal, esses corações aí conectados que nos dizem muito. Bacana? Em uma propaganda, há sempre a assinatura, ou seja, o anunciante. Então, quem é o anunciante da propaganda ao lado? Quem é que está promovendo essa campanha? Quem é? Hemopé. Aqui nós temos o Hemopi, porque é Piauí. Hemopé, porque é do Pernambuco, né? Centro de Hematologia e Hemoterapia do estado do Pernambuco. Então, esse órgão que está promovendo essa campanha, né? Repetindo, para que as pessoas possam doar esperança, doar amor, né? Para aquelas pessoas que estão necessitando de sangue para continuar vivos, para continuarem bem de saúde. Tudo bom? Até aqui tudo bem? Então vamos organizar, né? O que é exatamente propaganda, qual é o conceito, vamos organizar isso. Propaganda. Propaganda é a divulgação de uma mensagem buscando persuadir opiniões ou primar por informações a fim de convencer o leitor a obter apoio para uma ideia vinculada, né? Então, olha só as palavrinhas mágicas, que não marquei aqui, mas você me acompanha. Olha só, uma mensagem que busca persuadir, ou seja, é um texto argumentativo. Lembra que estudamos abaixo-assinado, carta aberta, que são textos persuasivos, argumentativos, ou seja, tem por finalidade convencer, né, o leitor. Então, prima por informações a fim de convencer o leitor a obter apoio para uma ideia vinculada. Professor, mas eu vejo muita propaganda na televisão e lá não está vendo, não está falando de ideia, são produtos. Agora, então, na época de dezembro, Natal, aí você está falando do anúncio publicitário que nós vamos estudar em aulas futuras, tá? Porque o anúncio publicitário vai dar conta o quê? De produtos e serviços, vai vender. A propaganda, ela vai dar conta, a estratégia dela é de persuadir e convencer o leitor para obter apoio para uma ideia, um pensamento. Por exemplo, doar sangue é uma ideia, um pensamento. Então, essa propaganda aqui tem essa finalidade de convencer o leitor, o público, não é, a doar sangue. Ou seja, essa ideia, esse comportamento, enfim, essa atitude. Ok? Que é diferente do anúncio publicitário. O anúncio publicitário vende produto, serviço. Bacana? Tem uma questão mais comercial, tá? Comercial, ou seja, vende produto, vende serviço. A propaganda não. A propaganda é uma questão mais ideológica, de pensamento, de ideia. Bacana? Ótimo. E tem por objetivo conquistar as pessoas com informações através da linguagem escrita e visual,
E para isso usa como suporte imagens, textos. Eu vou voltar um pouquinho aqui. Desculpa, não estou voltando, estou indo, né? Olha só. Quando a gente tem, por exemplo, essa imagem, nós temos a linguagem escrita, que eu falei, que é a linguagem verbal, doe sangue e enche uma vida de esperança, a linguagem escrita. A linguagem não escrita, que é a não verbal, que é a imagem dos corações conectados. Poderia ter só uma ou outra, só escrita, né? Ou seja, só verbal, ou então apenas não escrita, ou seja, não verbal. Mas essa propaganda, ela tem as duas, a linguagem verbal e a não verbal. Tudo bom? Voltando, então, através da linguagem escrita, visual, escrita e visual, certo? A visual é a mesma não verbal. E para isto usa como suporte imagens e textos. Imagens, nós vimos aí os corações, a moça, a pessoa, né, que está aí, a garota propaganda, que está aí na arte, tá? Tudo bom? Podemos prosseguir. Características, bom... Elementos verbais e não verbais, nós já falamos, né? Verbais a palavra, não verbais as imagens, tá? Podem se combinar na criação de uma propaganda impressa. Os elementos verbais, o título, uma frase curta e chamativa usada para atrair a atenção do leitor. Não pode ser muito longo, tem que ser rápida, direta e que diga logo, de forma impactante, a mensagem que está sendo divulgada ali. O texto... justificativas e as características principais do produto, no caso do produto, né? Aqui no caso, se trata de uma propaganda, tá? Mas, normalmente um texto explicando, por exemplo, em caso da propaganda, por exemplo, uma propaganda contra o fumo, por exemplo, né? O cigarro. Então, uma propaganda que vai vender a ideia de que o fumo é prejudicial à saúde, vai ter lá os efeitos negativos do cigarro para a nossa saúde, no nosso corpo. Então vai ter lá também as características principais e justificativas. Bacana? A assinatura, né? Ou seja, é o logotipo que identifica a marca, o slogan, a frase que sintetiza a promessa, a empresa da marca, a marca. Por exemplo, ali a assinatura é um Emoper. Então, o logotipo, que é a imagem, um slogan, que é uma frasezinha que sintetiza ali o pensamento daquela empresa. Tudo bom? Os elementos não verbais, uma imagem relacionada à ideia que se quer enfatizar no texto ou a própria imagem do produto, tá? Então, a imagem ela vai estar ali se relacionando com tudo ali, com o que a gente está querendo convencer o leitor. Bom, nós temos aqui uma atividade, algumas questões que a gente vai fazer com calma, para que possamos entender na prática, né, exercitando as características, né, o que define um texto Y como propaganda, aquilo que caracteriza, identifica, né? Que eu posso identificar. Vamos lá. O texto ao lado é uma história em quadrinhos, um texto de instruções, uma propaganda ou uma anedota. Então nós temos aí jogue limpo com o meio ambiente. Jogue limpo com o meio ambiente. Aí nós temos ali uma imagem, observe aí, uma praia, um coqueiro, o mar, nuvens, o sol, tudo bacaninha, né? Marque com o X os 7 erros na figura abaixo. Aí nós temos aqui abaixo os erros. Que erros são esses, afinal? Né? Então, jogue limpo, jogue. É um verbo que tem por objetivo impactar o receptor, né? O interlocutor, para que ele pratique alguma ação, um pedido aí, é um verbo no imperativo, né? Nós temos aqui uma imagem, no primeiro plano, uma imagem que está jogando limpo, ou seja, está tudo limpo, e nós temos aí uma segunda imagem que observe que tem aqui lixos, coisas espalhadas pela praia. Então, observe, esse texto aí é uma história em quadrinhos, né? Observe que aí nós não temos os balões, os personagens, as histórias, né? Nós não temos uma narrativa, nós não temos as onomatopeias, os elementos sinestésicos, não tem nada nesse sentido que caracterize uma história em quadrinhos.
Vocês concordam comigo? Concorda ou não concorda? Um texto de instruções está dando instruções para alguém, orientações para que essa pessoa faça algo, monte, por exemplo, um aparelho eletrônico, um bolo, por exemplo, uma receita, um texto de instruções, que você diz lá, faça isso, junte uma porção disso, uma porção daquilo. Está acontecendo, vocês percebem nessa imagem, nesse texto, algo do tipo? É uma anedota, é uma piada, é para rir? Ou é uma propaganda? Ora, por todas essas questões que a gente falou, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, verbo no imperativo, ele está aí tentando persuadir, convencer o leitor para que ele não suje. Ele vai para a praia, ele usufrua da praia, mas não jogue lixo na praia. Como é que eu sei disso, professor? Ora, pelas duas imagens que estão aí sobrepostas. A primeira imagem, jogue limpo, está tudo limpo, né? E a outra, os erros, que vai ser exatamente a sujeira. Então, qual é a resposta? É uma propaganda. Tudo bem? Conseguiram compreender? Já tinham respondido? Alguém teve alguma dúvida? Se tem dúvida, anote no seu caderno e leve ao seu professor, tá? Bom, segunda questão. O que significa a expressão jogue limpo na propaganda acima? Nós temos ainda a mesma imagem, nós temos ainda a mesma propaganda, tá? Agora, a questão vai chamar a atenção para a expressão jogue limpo. Então, o que significa a expressão jogue limpo na propaganda acima? Letra A, brincar no meio ambiente. Letra B, desrespeitar o meio ambiente. Letra C, preservar o meio ambiente. Letra D, identificar os 7 erros da propaganda. Então, jogue limpo. O que é jogar limpo? Eu vou dar um tempinho aqui, uns 10 segundos, é uma questão bem simples, mas é importante que mesmo nas questões simples, a gente reflita um pouco, porque a gente pode se afobar também. Vocês fizeram recentemente aí a prova Teresina, e alguns alunos, na hora que leem a questão, já pensam que já sabem a resposta correta, nem lê direito ali a instrução da questão, não volta ao texto e acaba cometendo erros que, com um pouquinho de atenção e cuidado, não cometeria, né? Então vamos lá, 10 segundinhos aí para vocês pensarem e a gente comenta. Olha, então, conseguiram? Ora, gente, brincar no meio ambiente, jogar limpo, é brincar no meio ambiente? É isso? Observe que jogar limpo, quando eu penso em jogar limpo, dá a ideia do contrário, né? Do sujo, da sujeira. Vocês conseguem perceber que quando eu digo jogue limpo, é porque alguém está jogando sujo, alguém está jogando a sujeira nesse lugar. Então, não está relacionado com brincar no meio ambiente. É claro que brincar é uma coisa que é positiva, não deixa de você jogar limpo no sentido que você está ali, não está sujando, não está apenas se divertindo, mas não é o foco principal. Quando eu digo jogar limpo, pressupõe o contrário disso, que alguém está jogando sujo, está jogando sujeira. Então, a letra A, ela não responde a questão por causa disso, tá? Desrespeitar o meio ambiente, jogar limpo é desrespeitar o meio ambiente, é jogar sujeira, é tudo que come, joga o coco que bebeu, o plástico que levou alguma coisa, joga ali. Não, imagina, né? Desrespeitar o meio onde nós vivemos, o meio que nos favorece para que a gente tenha uma vida mais saudável. Se eu desrespeito o meio ambiente, eu estou desrespeitando a minha própria vida. Eu estou jogando impurezas, doenças ali para eu estar me contaminando, os meus familiares, todo mundo, os meus amigos, as pessoas de um modo geral. A gente, pelo contrário, tem que cuidar do próximo, assim como a gente cuida da gente mesmo e quer ser cuidado também. Então, não é desrespeitar, jamais.
E preservar o meio ambiente, se eu jogo limpo, eu estou mantendo limpo, então eu estou preservando, estou conservando tudo ali de tal maneira que eu possa ter, né, que eu não me contamine, né, que eu não contraia a doença, tudo limpo, então eu preservo, eu cuido. Então jogar limpo tem a ver com a letra C, né? Vamos ver a letra D. Identificar os 7 erros da propaganda. Olha, gente, identificar os 7 erros da propaganda, na verdade, isso aqui, se fosse aquele joguinho, naquele caderninho que a gente compra na banca de revista, que é para divertir, aí tudo bem. Você pega ali e vai se divertir, vai passar tempo. Mas não, aqui é uma campanha educativa. O objetivo dela é convencer a você a tomar uma atitude positiva diante do meio ambiente. Então, por isso que é a resposta correta, a letra C. Preservar o meio ambiente. Tudo bom? Olha, ainda a mesma figura, né? Na figura de baixo, observe o sol. O sol está bravo. Vocês conseguem perceber como na imagem de cima o sol está alto astral, está altivo, né? E observe que na figura de baixo ele está murcho, né? Está murcho aí, tá vários saindo os tracinhos aí, que ele está zangado. Aqui tem um elemento até das histórias em quadrinhos que a gente conhece, né? Esses tracinhos aí dá a ideia que a pessoa está zangada, está chateada. Agora, por que o sol está dessa maneira? Letra A, jogaram lixo na praia. Letra B, o mar não tem ondas. Letra C, as pessoas não chegaram. Ou letra D, o vento está forte. Ora, por tudo que a gente já comentou sobre a finalidade dessa propaganda, pelas duas imagens, a de cima, onde tem jogue lixo, jogue limpo com o meio ambiente, e a de baixo marca um X, os 7 erros, que é exatamente onde tem essa lixeira, esse lixo. Então observe, onde é que o sol está bravo? É onde a pessoa está jogando limpo, ou seja, está preservando, está tudo cuidado, está limpinho? Ou na parte onde contém os erros? Onde é que o sol está bravo? A parte de baixo, né? O sol está bravo exatamente onde estão os erros, onde está a sujeira. Porque o sol compõe a natureza, né? Então ele não vai querer. É como na sua casa. Imagina, se na sua casa tá tudo sujo, onde você vai, se suja todo, você vai ficar chateado. Poxa, se você não fez aquilo, se você é uma pessoa que cuida, que limpa o seu ambiente onde você está, o seu quarto, o que você sujou, você ali limpou, lavou, e aí de repente você chega, tá tudo assim, você vai ficar chateado, alguém sujou, então vai conversar com essa pessoa para ele tomar mais cuidado com aquilo. Não é assim? Assim o sol está, porque o sol está no ambiente, é o astro-rei, né? Então, ele quer que tudo, a natureza esteja plena, esteja limpa, absoluta, né? Então, naturalmente, que é o quê? Jogaram lixo na praia, tá tudo sujo, tá? Imagina, o mar não tem ondas, talvez as pessoas que queiram surfar se incomodariam, mas o sol não surfa, não tem problema com isso, não tem nada a ver, né? Com a história. As pessoas não chegaram, elas vão chegar, então o sol não está preocupado com isso não, né? O vento está forte, o sol também não tem relação com o vento, ele tem relação com o meio ambiente aqui, porque ele é o personagem central, está aqui na condição de puxar a orelha, né, do público para que mantenha o ambiente, o meio ambiente limpo. Então, por isso aí a letra A, ok? Bom, a propaganda trata do tema passatempos, passatempo aí, tipo aquela historinha dos 7 erros que eu falei, você compra aquele caderninho, né? Aí vai descobrindo os erros que tem na imagem, compara as duas imagens, é isso, é um passatempo, um entretenimento, Turismo está vendendo esse lugar aqui. Observe que quando eu faço uma campanha Jogue Limpo, como eu disse anteriormente, é porque está sujo. Se eu preciso fazer uma propaganda para as pessoas jogar limpo, para que as pessoas não joguem o lixo na praia porque está sujo. Então, imagina, o turismo não vai dar conta disso. O turismo vai vender coisas positivas, né? As belezas de um lugar, né? Aquela coisa toda, para que as pessoas venham visitar. Se eu estou falando que está sujo, pelo contrário. O turista, que é uma pessoa que tem compromisso ecológico, um compromisso com o meio ambiente, nem vai para esse lugar. Então, não é turismo. Lazer. O
lazer e o turismo estão muito próximos. Imagina se o lazer, eu vou me divertir, eu vou brincar, vou passar um dia de sol. Mas se eu vou para um lugar que está todo sujo, não. Então a propaganda trata principalmente, qual é o tema? O meio ambiente. O meio ambiente, ou seja, da importância de se preservar o meio em que vivemos, de não jogar lixo na praia, em lugar na rua, né? A gente vê muita coisa no trânsito, as pessoas comem alguma coisa, um bombom, joga pela janela do carro no meio da rua, né? Joga ali nas calçadas. É exatamente, aqui fala da praia especificamente, mas a gente pode entender isso de uma maneira mais ampla das nossas ações diárias e perceber a importância de manter o nosso ambiente limpo, preservado, cuidado, tá bom? Nós temos aqui uma última questão. No texto apresentado abaixo, utilizam-se elementos verbais e não verbais, ou seja, palavra, né, e imagem, para divulgar a atração Noites do Terror de um parque de diversões. O entendimento da propaganda requer do leitor. Para que eu entenda, nós temos aí quem é morto sempre, ó, Noites do Terror, tá ali o dedinho, né? A fitinha no dedinho do homem, da pessoa, aliás, da imagem. Quem é morto sempre aparece. Então, qual é o entendimento da propaganda requer do leitor o quê? Letra A, a identificação com o público-alvo a que se destina o anúncio. Será? A identificação do público-alvo, ou seja, as pessoas que frequentam esse parque de diversões vão ter essa atração, a que se destina o anúncio. O reconhecimento da relação entre a publicidade e um dito popular. Qual seria o dito popular? Nós já estudamos ditos populares aqui, né? Os ditos populares. Qual seria? Quem é morto sempre aparece. Qual seria o dito popular? Observe que ele pegou uma frase que está aqui na nossa cabeça. Como é que eu leria essa frase? Ah, ouvi. Quem é vivo sempre aparece, né? Claro que como é noite de terror, a pessoa vai frequentar e naquele meio vai ter morto, vai ter fantasma, vai ter vários monstros para as pessoas sentir aquela adrenalina, quem gosta de terror, não é verdade? Mas ele pegou o quê? Um dito popular para aproximar o leitor daquela ideia, dessa atração que é Noites do Terror. Então o reconhecimento da relação entre a publicidade e um dito popular está correto, mas vamos ver os outros itens. A atenção para a imagem da parte do corpo humano selecionada aleatoriamente. É isso? Só para olhar para o pé, esse pé e essa etiqueta? Vocês acham que a pessoa vai fazer uma propaganda só para isso? Não. A avaliação da imagem como uma sátira às atrações de terror não é uma sátira. Se é um parque de diversões que tem essa atração, então não é uma sátira. Pelo contrário, quer atrair as pessoas para que elas possam ir ao parque e participar dessa adrenalina aí, desse ambiente aí da Noite do Terror. Então o que é? Letra B, o reconhecimento da relação entre a publicidade e o dito popular. Qual é o dito popular? Quem é vivo sempre aparece, ok? Então observe, na nossa aula de hoje, recapitulando, nós estamos estudando a propaganda, né? O que é a propaganda? É um tipo de texto que tem por finalidade persuadir, né? Atingir o público-alvo, né? O leitor, né? Convencendo sobre uma ideia, sobre um pensamento, tá? Nós vimos também que a propaganda é diferente do anúncio publicitário exatamente por isso, porque a propaganda, ela trabalha com a persuasão para uma ideia, para o convencimento do leitor, para uma ideia que está sendo vendida ali. Um comportamento, por exemplo, preservar o meio ambiente. Já o anúncio publicitário, aí ele vende produto, vende serviço, tem uma intenção mais comercial. Bacana? Nós vimos tudo isso. Nós vimos aqui também que a linguagem verbal, né, e linguagem não verbal, elas se conectam, construindo um significado para que o leitor fique mais ligado, né, aspas, ligado naquela ideia e ele possa, sim, tomar uma atitude, né? Possa, sim, ser convencido daquela ideia. Bacana? Pois vamos encerrar a nossa aula de hoje, tá? Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, por estar aqui com a gente na TV, e também na sua escola com o seu professor. Como é isso?
Levem as dúvidas que você anotou durante a aula ao grupo de WhatsApp, a plataforma que vocês utilizam na sua escola, tá bom? Então, muito obrigado, tchau, tchau, fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem com saúde, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. E aí, meus amigos do 7º ano, tudo bom com vocês? Comigo tá bom demais, meus amigos. Estamos aqui de volta para mais uma aula de matemática para vocês, alunos do 7º ano das escolas municipais de Teresina. E na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho sobre equivalência de expressões algébricas, ok? Onde nós vamos ver expressões que vão ser apresentadas para nós de modos diferentes, mas que representam a mesma coisa. Ao substituir aquela incógnita, aquela letrinha desconhecida, a gente vai obter o mesmo valor, ok? Substituindo, claro, por um valor igual, tanto em uma expressão como em outra. Então vamos aqui analisar com calma, nós vamos ver como é que funciona uma substituição, obter um valor numérico e também aplicar um pouquinho em sequências que a gente já viu em aulas anteriores, ok? Então olha aí a habilidade que a gente vai ter que trabalhar. Reconhecer a equivalência entre duas expressões algébricas que representam uma regularidade numérica. Então a gente vai analisar duas ou até mais expressões algébricas e ao substituir aquela letrinha que a gente não conhece por um número, esse número igual para todas as expressões, nós vamos ver que a gente vai obter o mesmo valor numérico, ok? Então a gente vai ver isso. Olha aí, duas expressões algébricas são equivalentes quando, ao atribuirmos o mesmo valor às suas variáveis, elas resultam no mesmo valor numérico, beleza? Então ali, o que é a expressão algébrica para nós? São expressões matemáticas que contêm uma ou mais operações, onde tem uma letrinha lá atrapalhando, uma letrinha que representa um valor que para nós, por enquanto, é desconhecido. E quando a gente for pegar um valor e substituir aquela letrinha por um valor numérico, nós vamos obter o quê? O valor numérico dessa expressão. Na hora que a gente tirar a letra, colocar o número, a gente obtém o valor numérico. E a gente vai perceber que em expressões algébricas, esse valor numérico vai ser igual, ok? Expressões algébricas equivalentes. Olha esse exemplo 1. Observe a sequência de figuras. Nós temos aí 3 figuras formadas por quadradinhos menores, né? Quadradinhos pequenos. Onde a primeira figura tem 3 quadradinhos, na segunda 5 quadradinhos, na terceira nós temos 7 quadradinhos. Então, já que a gente já estudou sequências numéricas, nós podemos ver aí uma certa regularidade. E a partir dessa regularidade, nós podemos escrever um termo geral dessa sequência. Que serve para quê? Justamente para a gente obter os termos seguintes a partir desse termo geral. Então, a partir de um termo geral, posso obter o primeiro termo, que no caso aí são 3 quadradinhos, o segundo termo, que no caso são 5, o terceiro, que são 7, o próximo termo, que é o quarto termo, ou o enésimo termo a partir de um termo geral dessa sequência. Mas o que a gente vai ver nesta aula é que esse termo geral pode ser escrito de várias formas, da forma que você achar melhor de fácil entendimento. Não é só uma forma que a gente pode expressar esse termo geral, tem várias formas, mas cada uma dessas formas tem que obter valores específicos ao atribuirmos um número para a variável lá, a incógnita, a letrinha que a gente não conhece. E cada uma dessas formas de representar esse termo geral, nós chamamos de equações algébricas equivalentes, tá bom? Então olha aí, expressões algébricas equivalentes. Então, João, Mateus e Joaquim, o nome dos meus 3 filhos, né? Escreveram as seguintes expressões gerais para essa sequência. Então, ó, o que o João fez? Ele viu aí, pessoal, ó, a sequência dessas figuras de quadradinhos. Aí vai a primeira, a segunda e a terceira. Aí ele analisou e viu uma regularidade, onde ele disse o quê? Ó? Que se eu pegar e multiplicar por 2, aqui ó, 2n quer dizer multiplicar por 2. Se eu multiplicar por 2 a ordem desse termo da sequência e depois somar com 1, eu obtenho uma quantidade de quadradinhos. Olha aí,
2 vezes 1, 2. Aí se eu somar com 1, 2 mais 1, 3. Então eu obtenho 3 quadradinhos, que é o primeiro termo da sequência. E isso acontece com todos os outros. Se eu pegar, por exemplo, e substituir o n por 2, que é o segundo termo da sequência, vai ficar 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, obtendo 5 quadradinhos. Então essa foi a forma de João apresentar o termo geral dessa sequência, ok? Mas só existe essa forma? Não. Olha o que o Mateus e o Joaquim fizeram também. O Mateus preferiu não escrever dessa forma, 2n mais 1, mas preferiu escrever assim, ó, n mais 1. E o Joaquim escreveu 2 vezes n mais 1, entre parênteses, e no final subtraiu 1, menos 1. Mas será que isso dá certo do mesmo jeito que deu com o João? Que a gente acabou de ver, que na hora que o João substituiu o primeiro termo lá nesse termo geral, 2n mais 1, ele achou a quantidade de quadradinhos do primeiro termo, que foram 3. Quando ele substituiu no segundo termo, achou a quantidade de quadradinhos do segundo termo, que foram 5 quadradinhos. Será que isso acontece também nos termos gerais expressos por Mateus e Joaquim? A gente vai ver aqui nesse quadro, ó. Observe o que acontece quando substituímos n em cada expressão a seguir. Que n, professor? Está aqui, ó, nessa primeira coluna. Temos n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Então, a gente vai pegar essas expressões que foram feitas por João, Mateus e Joaquim e nós vamos pegar um número e substituir esse n em cada uma dessas expressões. N por quanto? Primeiramente por 1, depois por 2, depois por 3. E vamos ver o que vai acontecer, ó. Bora lá. Então, nessa primeira linha, vamos substituir o n por 1. Vemos aqui, ó, que essa primeira expressão algébrica foi pelo João, a segunda pelo Mateus e a terceira pelo Joaquim. Então, a gente vai substituir com calma, como se fosse um jogo de futebol. Como é que a gente faz uma substituição no jogo de futebol? Geralmente sai um atleta do campo e entra o outro fazendo a mesma função dele, né não? Então a gente vai fazer mais ou menos isso. A gente vai tirar o n, o técnico vai lá pedir para substituir o n e colocar alguém no lugar dele. No caso da primeira linha, a gente vai colocar quem no lugar? O número 1. Então aqui, ó, nessa primeira expressão algébrica, nós tínhamos 2n mais 1. Mas, professor, o que quer dizer 2n? Quando nós temos um número junto com uma letra, isso está dizendo que eles estão sendo multiplicados. Não aparece nenhuma operação aqui, mas você poderia colocar, por exemplo, aqui esse pontinho representando vezes, tá bom? Então é 2 vezes n. E quando eu estou falando de substituição, eu tiro a letra e coloco o número. Então eu vou tirar esse n daqui, ó, apago o n daí e vou colocar o valor dele agora, que vai ser o número 1. Pronto. Agora é só achar o valor numérico resolvendo essas operações. 2 vezes 1 dá 2. Aí sobrou 1 aqui, né? 2 mais 1. Então, o valor numérico de 2n mais 1 ao substituir o n por 1 é igual a 3. Vamos ver agora nas outras expressões do Mateus e do Joaquim. Olha aí. Vou pegar aqui, era quanto? n mais 1. E eu vou fazer o quê? Tira o n e coloco o 1. Bora lá. Tirei o n e vou colocar agora quem no lugar dele? 1. Quem é que a gente resolve primeiro? Quem está fora ou dentro do parênteses? Quem está dentro, professor, cansei de ver, professor, você revisou isso aí o ano todinho para nós. Então, bora fazer. 1 mais 1 dá quanto? 2. Sobrou esse 1 aqui do lado de fora para ser somado. Repete. 1 mais 2, olha aí, 3. Ok? Bora fazer agora com a expressão algébrica do Joaquim. 2, n mais 1, menos 1. Então, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai pegar, tirar o n e colocar o 1. Então, ó, vamos lá. Tira o n e vamos colocar o 1 no lugar dele. Professor, novamente, esse 2 aqui ó, não está fazendo nada com esse parênteses. Se não aparece é porque ele está multiplicando, ok? Vamos fazer aqui primeiro o que está dentro do parênteses. Então, eu vou repetir aqui, ó, 2 vezes 1 mais 1, 2, menos o 1 que ficou do lado de fora. Primeiro a gente faz a multiplicação. 2 vezes 2 dá 4, menos 1, 3 também. Então, o que a gente pode notar aí, galerinha? Quando eu peguei cada uma dessas expressões que representam o termo geral dessa sequência,
apesar de estarem representados de modos diferentes, eles obtiveram o mesmo valor ao substituir o n pelo mesmo número. Tanto na primeira, segunda, na terceira expressão, na hora que eu tirei o n e coloquei 1, o resultado foi o mesmo. Todos os resultados foram quanto? Bora ver aqui, ó. Todos eles foram 3. Quando acontece isso, eu digo que essas expressões 2n mais 1, n mais n mais 1 e 2n mais 1 menos 1 são equivalentes, porque ao substituir a incógnita por um mesmo número, nós obtemos o mesmo valor numérico nas 3 expressões, beleza? Então isso é o que vai ser trabalhado hoje, tá bom? Claro, pegando um pouquinho de sequências e trabalhando em cima delas. Agora, só para a gente treinar um pouquinho, vou dar um tempinho de 2 minutos para você fazer a mesma coisa que eu fiz com o 1. Você vai agora fazer o quê? Pegar cada uma dessas expressões algébricas e substituir por 2 e por 3 e ver se vai dar o mesmo valor, ok? Só para conferir. Então, tempinho aí para vocês. Então, vamos verificar se vocês acharam o mesmo valor numérico quando substituir o n por 2 e por 3. Bora lá. Então, quando eu substituir por 2, como é que a gente faz? A gente pega a expressão original com a letrinha, olha aí, 2n mais 1, tira o n e coloca o valor dele agora, que no caso aqui é o 2, né? Então, vai ficar 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2 dá 4, 4 mais 1, 5. Faça a mesma coisa com as outras, né? Então, aqui nós temos n mais n mais 1. Vamos tirar o n e colocar o 2. 2, 2. 2 mais 1 dá 3. Sobrou esse 2 daqui, né? 2 mais 3, 5. Olha aí, 5 na primeira, 5 na segunda. Bora ver a próxima. 2n mais 1 menos 1. Tira o n e coloca o 2. Então, vai ficar quanto? 2 mais 1 dá 3. Aí, esse 2 está do lado de fora multiplicando, né? Menos 1. 2 vezes 3, 6. 6 menos 1 também deu 5. Então, deu certinho aí. Substituí todas as expressões algébricas por 2 e obtive o mesmo valor numérico que foi o 5, que é aqueles 5 quadradinhos lá da segunda sequência, né? O segundo termo da sequência. E por 3, professor, como é que fica? Mesmo jeito. 2 vezes n mais 1. Tira o n e coloca o 3. Vou fazer logo as 3 de uma vez, para não perder muito tempo. Então, fica n mais 1 e a outra 2n mais 1 menos 1. Vou tirar o n e colocar no lugar dele o 3. Então, vai ficar aqui 2 vezes 3
que vai ficar 3 mais 3 mais 1. E aqui vai ficar 2 vezes 3 mais 1 menos 1. Então agora vamos fazer algo. 2 vezes 3 dá 6, mais 1, 7. 3 mais 4 mais 1, 3 mais 1, 4. D foi a resposta, né? 3 mais 4, 7. E aqui, para finalizar, faço primeiro parênteses, 3 mais 1, 4. 2 vezes 4 dá 8. 8 menos 1 é igual a 7 também. E a gente pode perceber, galerinha, que esses valores 3, 5 e 7 obtidos ao substituir cada termo no lugar do n são justamente a quantidade de quadradinhos que a gente viu na sequência. Olha aí, do lado esquerdo agora apareceu aquela sequência inicial, né? Onde, ao substituir o n por 1, obtive 3 quadrados. Ao substituir o n por 2, obtive 5 quadrados. Ao substituir o n por 3, obtive aí, no caso, 7 quadrados, tá bom? Então aí tem várias formas. Você pode, tiver dificuldade, professor, eu tenho dificuldade de multiplicar. Será que eu posso usar algum dessas expressões algébricas para eu obter os termos seguintes dessa sequência? Pode, ó. Veja a sequência 2 aí. Essa expressão algébrica 2, que foi feita pelo Mateus, né? Ela só tem soma. Então, se você tem dificuldade de multiplicar, você poderia usar a 2, né? Onde você só ia somar um termo com ele mesmo, mais 1. Praticamente você ia fazer só isso. Então, para que serve, pessoal, estudar expressões algébricas equivalentes? Porque às vezes é mais fácil trabalhar com expressões vistas de outro ângulo, né? De outra forma. Mais fácil para você, né? Para outra pessoa pode ser mais difícil. Mas o que vale é o seu aprendizado e é da forma que você faz com que obtenha a resposta da questão que está sendo pedida aí, né? Então aí apresentei 3 equações algébricas, equações não, né? Equação tem que ter uma igualdade. 3 expressões algébricas que são equivalentes. E agora a gente vai trabalhar mais com exemplos, né? Vamos ver aí. O professor Lucas quer saber qual das expressões a seguir é equivalente à escrita no quadro. Então, ó, deixa comigo que eu vou fazer essa, eu vou fazer de 2 formas para ver como é que eu obtenho 2 expressões, como é que eu vejo se 2 expressões algébricas são equivalentes ou não. Vendo aqui aquele exemplo, aquela situação anterior, como é que a gente viu que elas são equivalentes? A gente viu quando eu substituí aquela letrinha por um mesmo valor em todas as expressões e a gente obteve o mesmo valor numérico. Aqui a gente pode obter da seguinte forma, tentando arrumar a expressão para que chegue na outra. Se você quiser, pessoal, você pode fazer isso. Toda vez que a gente for arrumar, simplificar uma expressão algébrica, se elas são equivalentes, uma tem que chegar à outra, tá bom? Vamos ver aqui um exemplo. Vou voltar um pouquinho para mostrar para vocês como dá certo. Ó, se eu pegasse aqui essas expressões algébricas que estão aí, 2n mais 1, n mais 1 e 2n mais 1 menos 1. Se eu simplificar, deixar na forma simplificada, onde eu não posso mais fazer nenhuma operação do jeito que está aí, eu vou chegar em 3 expressões da mesma forma, iguais, tal e qual uma com a outra, né? Então, ó, por exemplo, essa 2n mais 1 eu não posso fazer mais nada, não dá mais para multiplicar, não dá para somar, não dá para fazer mais nada. Mas as outras, ó, essa aqui, por exemplo, eu posso tirar do parênteses. Se eu tirar do parênteses, vai ficar como? Como eu tenho um mais do lado de fora, eu só faço repetir aqueles que estão dentro. Ou seja, fica n mais 1. E aqui, ó, se eu tenho um n com um n, eu posso somar. Vamos dizer que um n é Nutella. Eu tenho um pote de Nutella mais um pote de Nutella. Tu vai ter quantos potes de Nutella? 2. Então vai ficar 2n, ó, 2 potes de Nutella mais 1, que é a mesma expressão inicial aí feita pelo João. Olha aqui agora a terceira. A terceira, você pensa que não pode fazer nada, mas pode aplicar aqui a propriedade distributiva, onde eu pego esse número que está fora do parênteses e vou distribuir, vou multiplicar ele por todos aqueles valores que estão dentro do parênteses. Olha aí como é que fica. 2 vezes n, 2n. 2 vezes 1, 2. Então, mais 2. E ainda tem esse menos 1 do lado de fora, beleza? Ainda posso fazer esse bem aqui, ó, que está no finalzinho. 2n eu não posso somar com 2n, só posso somar com quem tem n.
do jeito que está aí. Lembrem lá de termos semelhantes. O que são termos semelhantes? Que tem a mesma parte literal, a mesma letrinha do jeito que está. Então, N eu só posso somar com quem tem N, quem não tem N com quem não tem N. Quem é que não tem N aí? O 2 e o menos 1. Quanto é 2 menos 1? Dá 1, professor. Olha aí, obtive do mesmo jeito a expressão algébrica feita pelo João. Então, todas elas podem ser simplificadas e chegar em um mesmo valor, tá bom? Em uma mesma expressão. Então, é isso que a gente vai fazer nesse exemplo. Bora aí tentar simplificar e chegar nessa expressão que está no quadro. Bora ver como é que vai ficar. Olha aí, essa primeira. 2 vezes 5x, 2 vezes menos 5y. Quanto é que vai dar isso aí? 2 vezes 5 dá 10, com x, 10x. E agora eu vou multiplicar o 2 pelo menos 5y, mais com menos dá menos, 2 vezes 5, 10, com y, 10y. E aí, a gente acabou de simplificar. Obtemos a mesma expressão que está lá no quadro que o professor Lucas colocou? Obteve não, professor. Lá eu tenho menos 2y e aqui apareceu menos 10y. Então, eu posso dizer que essa expressão aqui, que está representada pelo número 1, não é uma expressão algébrica equivalente àquela que o professor colocou. Bora ver a segunda. 2 vezes 5, 10, com x, 10x. E 2 vezes menos y dá menos 2y. 2 vezes 1 dá 2, mais com menos dá menos, com y, 2y. Então, olha aí, obtive a mesma expressão algébrica. 10x menos 2y e aqui também 10x menos 2y. Outra forma da gente poder fazer isso é atribuir valores, para ver se obtemos o mesmo valor numérico nas expressões. Por exemplo, eu escolho o valor de x igual a 0 e o de y igual a 1, ou 1 e 0, tanto faz. Quando eu substituir em todas aquelas que obtiverem o mesmo valor numérico, vai ser a resposta correta, ok? Claro, não colocando tudo 0, né, tá bom? Eu tenho que colocar aí 0 apenas em uma nesses casos aí, se eu for fazer. Porque se eu colocar 0, vai dar 0 em tudo aí, e você vai pensar que são expressões algébricas equivalentes, mas não é, tá bom? Não pode zerar, não. Então, no caso aqui, ó, por exemplo, se eu colocasse x igual a 1 e y igual a 0. Então, se eu colocar 0, ó, todo número multiplicado por 0 é 0, né? Então, isso aqui ia sumir, isso aqui também ia sumir. E o y ia ser igual a 0. E x igual a 1, aí aqui ia ficar quanto? Ó, 10 vezes x. 10 vezes 1 dá 10. E nesse outro ia ficar só 2 vezes. Aí só sobrou 5x dentro do parênteses. Então fica 5 vezes 1, porque o x é igual a 1. Então aqui vai ficar 2 vezes. 5 vezes 1 dá 5. 2 vezes 5 deu 10 também. Ok? Então eu obtive o mesmo valor numérico ao substituir um número pela letrinha que está aí. Ok? Então é outra forma da gente visualizar se são expressões algébricas equivalentes. Olha a atividade 1. As expressões a seguir são equivalentes, por quê? Então aí, vou dar um tempinho aí de 1 minuto para vocês simplificarem essas expressões e ver se elas duas são equivalentes ou não, tá bom? Do mesmo jeito que eu fiz, aplicando a propriedade distributiva aí. Vamos lá? Então vamos lá, aplicando a propriedade distributiva, vamos ver se vamos obter as mesmas expressões na primeira ou na segunda. Então, ó, 8 vezes n dá 8n, 8 vezes 3, 24, como está tudo positivo, fica positivo. Então 8n mais 24. Bora ver se na segunda também dá certo. 2 vezes 4n, 2 vezes 4, 8, com n, 8n.
2 vezes 12, mais com mais dá mais. 2 vezes 12 dá 24. Olha aí, equações ou expressões que estão escritas da mesma forma, logo, aquelas expressões anteriores eu posso dizer que são equivalentes. Então, a resposta, sim. Por quê? Porque obtivemos as mesmas expressões ao simplificar. Mas também você pode fazer de outra forma, como eu acabei de falar. Se eu pegar aqui esse 8 vezes n mais 3 e esse 2 vezes 4n mais 2, 12, e substituir essas duas expressões pelo mesmo valor, tem que dar o mesmo resultado. Então, por exemplo, vou botar o n igual a 1. Então, ó, vou tirar aqui o n e colocar 1. Bora ver? Tirei o n, coloquei 1. Tirei o n, coloquei 1. Se der o mesmo valor, é porque são equivalentes. Bora fazer a de cima. Fica 8 vezes 1 mais 3 dá 4. 8 mais 4, 32. Olha de baixo. 4 vezes 1 é 4, né? 4 mais 12, 16. Então, vai ficar 2 vezes, aqui dentro do parênteses, deu 16. 2 vezes 16 também dá 32. Então, ok. Então, você pode justificar dessa forma, né? Ao substituir o n da primeira e da segunda por 1, eu obtive o mesmo valor numérico. Logo, essas expressões algébricas são equivalentes, ok? Olha a atividade 2. Qual das expressões algébricas a seguir é equivalente a 2n mais 1 menos n? Então, também vou dar um tempinho aí de 1 minuto para vocês. Acabou o tempo, vamos lá. Então, olha aí, vamos simplificar essa expressão. 2n mais, como é o mais do lado de fora, novamente a gente só repete aqueles que estão dentro do parênteses. Fica 1 menos n. O que a gente pode somar, ou subtrair ou multiplicar aí? Já disse, termos semelhantes são aqueles que possuem a mesma parte literal, a mesma letra. Então, a gente só pode somar esses termos que são semelhantes. No caso, n com quem tem n. Então, 2n com menos n. Tenho dois potes de Nutella. Perdi um, então ficou só um, né? Então, ficou só n. Um n é a mesma coisa de só colocar o n, tá bom? E ainda sobrou quem? Um 1 lá embaixo. Então, ficou n mais um que está na letra D. Beleza? Moleza, facinho demais, professor. Só fui resolver aí, só simplificar que eu achei a expressão equivalente àquela lá da questão. Mas, se você preferir substituir o n por um número em todas aí, você vai obter só a letra D, que vai dar o mesmo valor numérico ao que está lá na letra A, tá bom? Na letra A não, na questão da atividade 2. Por último, a gente vai ver essa atividade 3 aí, da INSPER 2014. Eu adaptei um pouquinho só para a nossa situação aqui. Então, considere a seguinte sequência de figuras formadas a partir de pontos. Então, nós temos a figura 1 até a figura 4. Aí, pergunta na letra A. Escreva uma expressão algébrica que represente o termo geral dessa sequência. Como o tempo está curto, eu vou resolver essa aqui para vocês, mas se aparecer aí com vocês, o professor colocar uma sequência desse tipo, é mais ou menos isso que a gente pode fazer, tá bom? Nesse caso, pessoal, como é que eu faria essa questão? Eu posso ver, pessoal, que aí, ó, tá quase formando quadrados, ó. Na figura 1, tá faltando só uma bolinha para formar um quadrado. Na figura 2 também tá faltando só um pontinho. Na figura 3 também. Isso também acontece na figura 4. Então, uma forma de eu expressar o termo geral dessa sequência é fazer o quê? São quadrados perfeitos, ou seja, números multiplicados por eles mesmos, só que está faltando um ponto aí. Se está faltando, faltar o quê? É subtrair. Então, é que são quadrados perfeitos subtraídos por um ponto que não está tendo aí para completar
esse quadrado formado por esses pontos, né? Mas repare outra coisa. O primeiro termo, que é a figura 1, eu tenho um quadrado de lado quanto? 2. O segundo termo tem um quadrado de lado 3. O terceiro termo, um quadrado de lado 4, ou 4 pontinhos aqui. E o quarto termo, quadrado de lado 5 pontinhos. Então, sempre está somando 1. E estou pegando o seu quadrado. Então, eu vou pegar quem? Se eu quero que um termo geral, é sempre representado pela letra N, tá bom? Então, se eu pegar aqui o N, então, sempre eu estou somando com 1, ó. Mais 1 para dar o 2, mais 1 para dar o 3 e assim por diante. Então, eu vou somar com 1 e vou elevar ao quadrado. O que é elevar ao quadrado? Colocar o 2 no expoente de uma potência. Pronto, isso aí é um dos termos gerais dessa sequência, tá bom? Eu posso obter os outros termos a partir desse aqui. O que pede aí a letra B? Escreva uma expressão algébrica equivalente à anterior. Pessoal, me esqueci de tirar aquele pontozinho, tá bom? Ó, veja que está faltando um ponto aqui em cada um deles. Então, para tirar, eu coloco quem? O menos 1, tá bom? E a letra B, escreva uma expressão algébrica equivalente à anterior, tá bom? Então, eu poderia, por exemplo, ó, todo numeral ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, n mais 1 vezes n mais 1. Isso aqui é n mais 1 ao quadrado. E colocar o menos 1. Então, aqui é outra forma de eu escrever esse termo geral dessa sequência, ok? Então, pela falta de tempo, nós ficamos por aqui, mas em casa, me prometa que você vai achar outra expressão algébrica equivalente à que você acabou de ver aí, tá bom? Beleza? Então, nós ficamos por aqui e até a próxima aula. E aí, garotada do ensino municipal, aqui é o Williams Pimentel, professor de ciências do 7º ano, e o nosso tema de hoje é temperatura, calor e o efeito estufa. Nós vamos falar sobre temas do nosso cotidiano, coisas que passam despercebida do nosso dia a dia e que a física, né, dá uma explicação mais apropriada para esses fenômenos. Isso é muito importante que vocês consigam fazer essa relação do cotidiano com o aspecto da ciência, beleza? Então vamos lá, pessoal. Muito bem, como eu falei na apresentação, a nossa aula de hoje é a respeito de temperatura, calor e efeito estufa, né? Aqui tem um modelozinho para vocês observarem, certo? De uma residência, uma maquete, para vocês perceberem o quanto é importante os materiais que a gente usa para fazer uma residência ou um edifício, como também a forma como você faz a sua residência, a posição da residência, para, dependendo das condições climáticas, né, você obter o maior conforto possível. São materiais que, por exemplo, podem reter calor, né, manter a temperatura agradável em épocas muito frias e, dependendo da situação, materiais de construção que são muito importantes para a dissipação de calor em temperaturas mais elevadas. Então, tudo isso deve ser levado em conta para a gente ter o maior conforto possível. Então, vamos agora, nesse momento, tentar compreender o que é calor e o que é temperatura. Bem, o que é que nós entendemos por temperatura? A temperatura, ela é determinada pela energia térmica de um corpo. Em outras palavras, quanto maior a agitação entre as moléculas, entre os átomos de um determinado corpo, maior vai ser sua temperatura, né? Quanto menor for a agitação entre esses átomos, entre essas moléculas que constituem um corpo,
menor vai ser a sua temperatura. Então, a temperatura, portanto, ela é uma grandeza física macroscópica relacionada ao quê? A movimento de partículas. Maior grau de agitação das partículas, maior temperatura. Menor grau de agitação, menor a temperatura. Certo? Então, isso é o que é temperatura. Remete ao grau de agitação das moléculas de um corpo, das partículas de um corpo. Ok? Agora, e o calor? O que vem a ser isso? Bem, existe uma parte da termodinâmica que foi explicado na aula anterior, que nos diz o seguinte: se eu tenho dois corpos, né, com temperaturas distintas, espontaneamente a temperatura vai fluir de onde ela é maior para onde ela é menor. Então, no caso aqui, certo, desse exemplo, desse materialzinho que eu estou mostrando para vocês, vocês têm aqui, ó, esse objeto, né, esse copo com esse líquido azul, a temperatura dele é maior do que a temperatura do líquido que está no objeto B. Então, obedecendo esse princípio, o que é que vai acontecer? Vai haver um fluxo de energia térmica de A para B. Esse fluxo é exatamente o calor. Então, são duas coisas diferentes. Uma se refere ao grau de agitação de partículas de um corpo e o calor refere-se ao momento da transferência de energia térmica. Que fique isso bem claro. Isso vai acontecer até quando? Até haver o que nós chamamos de equilíbrio térmico, onde as temperaturas dos dois corpos irão se igualar. Tá ok? Esse princípio ele tem uma aplicação tão extensa, tão universal, que a gente tem até um modelozinho matemático, né, de relação, certo, que a gente utiliza para compreender isso. Por exemplo, se um corpo A está em equilíbrio térmico com B, né, e esse mesmo corpo A está em equilíbrio térmico com C, o que é que se pode concluir? Que o corpo B também estará em equilíbrio com C. Por exemplo, se A e B, ambos estão em equilíbrio com 30 graus, e A está em equilíbrio com C, portanto, também tem 30 graus, então B e C, ambos também terão 30 graus de temperatura. Tá? É um modelozinho para mostrar a universalidade dessa lei zero da termodinâmica, tá? Como está aqui nesse material. Tá ok? Olha só. Se A e B estão em equilíbrio térmico, A e C também estando em equilíbrio térmico, conclui-se que B e C também estarão em equilíbrio térmico. Né? Não é muito difícil de compreender. Bom, aí vem um questionamentozinho, tá? Que eu sempre boto porque é para dar uma dinâmica diferenciada. Se a temperatura está alta, por que não posso dizer que estou com calor? Porque exatamente é a diferença de definição dos dois conceitos. Temperatura, certo, é o grau de agitação de partículas num corpo. Calor é o momento da transferência dessa energia térmica. Então, se eu tenho um corpo e ele está com a temperatura alta, eu só posso afirmar que esse corpo está ou não sentindo calor se ele estiver em interação com outro sistema e recebendo energia térmica desse outro sistema. Tá ok? Então, se você tiver um objeto a 1000 graus de temperatura, 1000 graus Celsius, você não pode dizer que está fazendo calor naquele objeto. Só pode usar a palavra calor no momento da transferência de energia térmica. Essa seria a explicação para esse questionamentozinho que é para fechar essa primeira parte. Pois bem, agora propagação de calor. Aí sim, né? É propagação de temperatura? Não, de calor, porque o calor é o momento da transferência de energia térmica. Então, o calor ele se propaga, como já foi dito, espontaneamente de um ambiente ou sistema com maior temperatura para um de menor temperatura. Tá? Por exemplo, de que maneira? Por condução térmica. Tá?
Você está, por exemplo, em frente a uma churrasqueira, a temperatura elevada, maior do que a temperatura do seu corpo, então você vai receber energia térmica para o seu corpo e vai ter a sensação de que está quente, calor. Se você está na sua casa, com o ar-condicionado ligado, tudo belezinha, tá? Como aqui está nessa imagem, dessa moça lendo, né? Ela está se cobrindo com cobertores, por quê? Porque a temperatura do ambiente é menor do que a do seu corpo, então se ela não tiver com esse cobertor funcionando como isolante, ela ia perder muita energia térmica para o ambiente, então ela se sentiria muito frio. Tá? Essa é a forma de condução térmica, uma delas, né? A outra, eu vou entrar em detalhe dessas formas de condução de calor, né, na outra aula. Estou só aqui exemplificando rapidinho. A outra forma de transferência de calor é por convecção. Né? É um processo de propagação de calor pela movimentação de matéria para outra. Um exemplo muito simples que você pode dar é, por exemplo, quando você está aquecendo água em um determinado recipiente, lá no fogão de sua casa. O que é que acontece? O fogo aquece a água aquecida, ela vai evaporar, né? Ou antes disso, a água aquecida ela fica menos densa, vai até a superfície, esfria, fica mais pesadinha, mais densa e desce. Então ela fica fazendo esse ciclo, que a gente chama de ciclo de convecção. Aquece, sobe, esfria, desce. E dessa maneira é feita a transferência de energia térmica, calor, para o ambiente, certo? Nós temos os aparelhos de aquecedores, nós temos o ar-condicionado, tudo funciona dessa maneira. Os detalhes disso aí eu vou explicar depois. Outra forma é a radiação térmica, né? Que é o processo de propagação de calor por emissão de radiação. Por exemplo, a luz solar, tá? Através da radiação da luminosidade do Sol, ele aquece o nosso planeta. Uma lâmpada, tá? O forno de micro-ondas é uma forma de transferência de calor por radiação. Depois eu entro nos detalhes disso aí. Olha só outro questionamentozinho que é para a gente refletir. É possível voar aproveitando a diferença de temperatura do ar? Claro, tá? Os balões é um exemplo disso, tá ok? Então, como é que um balão, certo, consegue subir, já que é um objeto que tem uma massa muito grande, porque tem aquele cesto que é pesado, tem o próprio material do balão que é muito pesado, e em pessoas que vai dentro, tá? Então, como é que ele vai conseguir flutuar no ar? É simples, pessoal. Tá vendo essa chama que tem aqui? Essa chama, ela aquece o ar que está dentro do balão. O ar fica tão quente e quando o ar fica muito quente, tá? Ele fica menos denso, ou seja, entre aspas, mais leve. E comparando com a energia, com a temperatura fora, que é uma temperatura menor, o que vai acontecer é que o balão inteiro com o ar aquecido, o ar vai ficando com a densidade tão baixa que vai fazer com que ele flutue. Do mesmo jeito da história lá da água que está fervendo. A água aquece, vai para cima, esfria, desce. É o mesmo princípio, tá ok? Muito bem. Como é que se mede as temperaturas? Tá? Existem 3 sistemas de aferição de temperatura que a gente utiliza no mundo inteiro. Tá? Primeiro, quais são os valores fixos? Né? Porque você tem que ter um ponto de referência para fazer a calibração e graduação da temperatura. Nós usamos a água, tá? Que no estado ela se solidifica a 0 graus Celsius, tá? Que já é um sistema que eu já estou falando, e ela evapora, ou seja, sofre ebulição a 100 graus Celsius. Então, o ponto de referência, né, para a calibração é a água no estado líquido, aliás, a água no estado sólido e a água no estado de vapor. Tá? É a referência que a gente usa. Portanto,
essas duas escalas de aferição, graus Celsius, ou centígrado, como usava antigamente, e graus Fahrenheit. O grau Celsius ele é mais usado no mundo inteiro. Tá? Alguns países, como os Estados Unidos, usam o Fahrenheit. Tá? Então, olha só, o que foi que Celsius fez? Ele pegou e fez o seguinte, determinou como temperatura base, né, de calibração, a temperatura em que a água está no estado sólido, certo? E dividiu em uma escala de 1 em 1 e chegou até em 100. 100, né? Ele dividiu em pequenos, pegou de 0 a 100, dividiu em partes iguais, tá? Unitárias, e chegou a 100. 100, ele determinou que seria esse valor, o valor da ebulição da água, tá? Então você tem temperatura de congelamento 0, temperatura de ebulição 100 graus Celsius. Essa mesma escala, passando para Fahrenheit, o que corresponde ao nosso 0, que é a exata temperatura de fusão do gelo, ou seja, passar de estado sólido para o estado líquido, seria 32 graus Fahrenheit, tá? E o que corresponde à temperatura de ebulição da água, passar de estado líquido para o estado de vapor, que em graus Celsius são 100 graus, aqui são 212 graus Fahrenheit, tá? Aí, professor, é possível você fazer essa conversão? É sim, porque aí você tem parâmetros, olha, valor mínimo, valor máximo. Valor mínimo para Fahrenheit 32, o máximo 212 aqui para ebulição. Se você tem uma determinada temperatura em Celsius e deseja saber quanto ela vale em Fahrenheit, basta fazer uma relação, né, de regra de 3 simples e você consegue fazer. Ou então usar algumas formulazinhas para facilitar a vida da gente. O Kelvin é uma escala absoluta, ela é mais usada só em laboratório que trabalha com temperaturas muito baixas, tá certo? Então, o que significa o 0 grau absoluto? Seria uma temperatura em que não havia mais nenhuma movimentação entre as partículas. Lembra da ideia? Quanto maior o grau de agitação entre as partículas, maior a temperatura. Então, o 0 absoluto, né, o que é o 0 Kelvin, é a temperatura em que as partículas estão paradas. Não há movimento algum. A unidade do sistema é o Kelvin, não se usa a palavra 0 graus Kelvin, é Kelvin, tá? E a relação com o nosso sistema, o sistema mais usado, que é o que nós usamos, nós temos 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água, corresponde a 373 Kelvin. 0 grau, que é a temperatura de fusão da água, corresponde a 273 kelvins. E o 0 absoluto, onde as partículas não se movimentam, corresponde em graus Celsius a menos 273 graus Celsius. Essa é a temperatura em graus Celsius do 0 absoluto, onde não haveria mais nenhuma movimentação de partícula. Ok? Uma questão. Uma temperatura de 70 graus pode ser agradável? Aí eu lhe respondo, depende, né? 70 graus em que sistema de aferição de temperatura? 70 graus Celsius é uma temperatura muito alta, né? Mas se você pensar 70 graus Fahrenheit, a coisa já é diferente. Olha aqui nessa estrutura aqui, ó. Aqui está mais ou menos 70 graus, um pouco menos do que 60 graus Fahrenheit. Fazendo a conversão para graus Celsius, seria 20 graus. Ou seja, que aqui para nós piauienses já é um frio danado. Tá certo? Ou seja, uma temperatura muito agradável. Então, quando você falar 70 graus, você tem que se referir a que sistema você está usando. Você diz, Ave Maria, Teresina está muito quente, está 40 graus. Qual o sistema?
Celsius ou Fahrenheit? Se for 40 graus Fahrenheit, tá muito frio. Tá ok? Então, lembre-se disso. Termômetros, né, e as grandezas e equações de conversão. Para um termômetro funcionar, né, e fazer a aferição da temperatura de um corpo ou de um determinado ambiente, nós temos que levar em consideração a resistência elétrica, a densidade do líquido que está sendo usado para poder medir, que pode-se usar o álcool ou então mais comumente usar o mercúrio, né? E o nível do líquido, que vai, de acordo com o aumento da temperatura, se dilatando e vai, certo, aumentando a coluna dentro do sistema. Tá certo? São esses 3 fatores que tem que ser observados. Muito bem. Como é que eu faço as conversões? Gente, esse modelo aqui foi o mais simples que eu encontrei para mostrar isso para vocês. Observe. Aqui estão 3 equaçõezinhas, certo? Para você fazer as conversões em qualquer um dos tipos de sistema de aferição de temperatura. Aqui você tem o grau Celsius, aqui você tem o grau Fahrenheit e aqui você tem o Kelvin. Tá? Então, por exemplo, se você tem uma temperatura em graus Celsius e quer saber o quanto corresponderia em graus Fahrenheit, o que é que você faz? Bote aqui a temperatura que você tem em graus Celsius, o valor, e resolve essa equação aqui, ó, comparando Celsius com Fahrenheit. Resolvendo essa equação, logicamente que o F de Fahrenheit vai ser a incógnita que vai ser encontrada, você vai ter a conversão da temperatura, tá? Mas eu quero saber essa temperatura aqui de 40 graus, por exemplo, graus Celsius, quanto é que corresponde em grau Kelvin? Aí você vai pegar essa expressão aqui e comparar e igualar com essa que eu quero de Celsius para Kelvin. Resolva a equação, essa aqui vai ser a minha incógnita, e aí você tem o valor em Kelvin dos 40 graus Celsius. Se você tem, por exemplo, 90 graus Fahrenheit, e eu quero converter para Celsius, uso essas 2 expressões. Se eu tenho uma temperatura em Kelvin e quero saber o quanto corresponde em Fahrenheit, eu uso essas 2 expressões aqui. Você fazendo isso, facilmente você consegue fazer as conversões. Tá ok? Então não tem muito, certo, complicação para fazer. É um modelozinho com 3 expressões matemáticas, você compara 2 a 2 o que você quer converter e você faz a operaçãozinha tranquilo e você consegue obter a conversão. Tá certo? Muito bem. Então, é possível fazer a leitura instantânea, né, de um corpo? Instantaneamente, não, né, gente? Por quê? Porque para medir a temperatura de um corpo tem que haver a transferência de energia térmica de um corpo para o outro, certo? Tem que haver o equilíbrio entre os 2 sistemas, só então você tem um resultado. É por isso, pessoal, que quando a gente coloca aqui o termômetro nas axilas, na boca, ou em alguns casos, né, a aferição anal, demora um tempinho, né, para esperar que a transferência de calor para o líquido que está dentro do termômetro promova a dilatação desse líquido e depois que ocorre o equilíbrio é que ele estaciona. E aí ele vai dar a temperatura do seu corpo, né? Aí você está imaginando, pessoal, mas esses termômetros com infravermelho agora, que o pessoal até, algumas pessoas saíram divulgando aí que causa lesão cerebral, alteração no DNA, que é tudo um absurdo. Nós já usamos essa tecnologia do infravermelho, ó, tá aqui, ó, esse aparelhinho que os professores usam aqui para poder passar o slide, isso aqui usa o infravermelho, tá? Tá? E existem outras situações, então o que aquele aparelhinho vai fazer de uma forma mais rápida, porque envolve a radiação do infravermelho, é emitir um sinal aqui na sua temperatura, seu corpo responde, ele reage dando a temperatura aproximada do seu corpo. É lógico que
há um certo grau de interferência, por isso é que nem sempre a temperatura é exatamente a do seu corpo. Mas isso aí a gente discute depois, tá? Então, para a gente fazer o resumo de equilíbrio térmico, nós temos, primeiro, tá? Equilíbrio térmico tem dois fatores básicos, temperatura e calor. O que é temperatura? Né? Temperatura é o grau de agitação das moléculas. O que é calor? Calor é a transferência de energia térmica de um corpo com maior temperatura para menor temperatura. O calor, como é que se ocorre a propagação do calor? De três maneiras, por condução, por convecção e por radiação. Tá? Como é que se mede a temperatura dos corpos? Você pode usar as escalas termométricas e as grandezas termométricas. As escalas termométricas são o quê? As não absolutas, que são as relativas, que são graus Celsius e Fahrenheit, e a absoluta, que é o Kelvin. Tá? Então esse é o resumo do que nós falamos até agora. Tá? E para finalizar, nós vamos falar de um fenômeno chamado efeito estufa, tá? Que é um fenômeno que tanto pode ser reproduzido em escala planetária como em escala local ou até artificial, certo? Que é o seguinte, o efeito estufa, ele é um efeito da consequência da energia irradiada do Sol na superfície da Terra. Então, a energia solar, tá aqui, acompanha o cursorzinho aqui, 100% da energia irradiada do Sol, desculpe, tá certo? Parte dele, cerca de 25%, é refletido pelas partículas de gases, pelas partículas iônicas, pelas partículas de água, é refletido, tá? Cerca de 25%, certo? São absorvidos, mas ficam aqui mesmo na atmosfera. O restante, cerca de 50% a 45%, vai até 45% é absorvido pela superfície e 5% é refletida de volta, tá? Essa energia refletida de volta, tá ok? Parte dela, certo? Volta para o cosmos. Parte dela fica retida próximo à superfície da Terra. Por quê? Por causa do efeito dos gases, das partículas de poeira, né, do vapor de água que está aqui na atmosfera. Isso é o que mantém a Terra aquecida. Professor, mas o efeito estufa é uma coisa ruim. Isso é relativo. Então, vou dar só um ponto de vista para vocês. Se não existisse o efeito estufa na Terra, nós não existiríamos. Porque é graças a esse efeito estufa que a temperatura da Terra, em média, uma média global, é por volta dos seus 15 graus Celsius. Global. Claro que tem ambientes com temperatura de menos 30, tem outros com mais 50 e assim por diante. A média global é 15. Condições adequadas para a vida que nós conhecemos aqui. Qual é o problema do efeito estufa? Tá? O problema do efeito estufa, um dos fatores relacionados é a ação do homem, a atividade do homem, principalmente com o advento da Revolução Industrial, quando nós começamos a usar combustíveis fósseis, carvão mineral, derivados de petróleo, que libera bastante dióxido de carbono e outros gases na atmosfera. E esses gases, chamados de gases do efeito estufa, eles, associados já ao efeito estufa existente, eles estão impedindo cada vez mais que a energia irradiada da Terra de volta, certo, ela se dissipe. Então, o que está acontecendo como consequência é um aquecimento da temperatura média mundial. A temperatura da Terra, ela aumentou nos últimos 120 anos quase 1 grau Celsius, né? Como nos oceanos a massa de água ela tem um calor específico maior, então esse aquecimento é desacelerado. Mas na parte continental, onde o calor específico é menor, então essa variação é mais intensificada. E o resultado é isso, gente. As calotas estão derretendo
E, logicamente, se as calotas estão derretendo, os níveis oceânicos vão aumentar, tá? A temperatura, ela vai subir pelo menos meio grau, certo? E os oceanos não vão conseguir manter essa inércia, a temperatura vai aumentar. O que se prevê com o aumento do efeito estufa é que ocorra uma elevação geral do nível do mar e a desertificação de outras áreas, tá? Então, como foi dito, certo? Sem as medidas de redução de emissão desses gases, prevê-se que a temperatura aumente mais 0,8 graus Celsius em 2050, tá? Ou seja, prevê-se uma extinção de 20% da fauna e da flora, certo? Do nosso planeta, tá ok? Então, nós temos que levar em consideração, portanto, gente, alguns aspectos muito importantes com relação a isso. Por isso é que os países internacionalmente, eles estão se reunindo para tentar, certo, minimizar esses efeitos por conta das nossas atividades. É lógico que existem fenômenos naturais que nós não temos controle, por exemplo, o vulcanismo, mas nós temos a nossa participação e a nossa responsabilidade. Tá ok? Até mais, pessoal.